Olá, ser de luz, tudo bem aí? Este é mais um episódio do Pod Zé, o podcast do Zé. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, muito especial, com uma história diferente. Você já viu falar de determinação, de foco, de fé? A famosa expressão bíblica poderosa, profetizar, acreditar, transcender. Já viu falar da lei da atração, que nada mais é do que um movimento energético que emana da estrutura dos nossos pensamentos, que é o movimento do universo, uma fé de acreditar e de ver, antes de acontecer, o que vai acontecer. Fico pensando, imaginando, o que pessoas que têm mais resultados têm de diferente de pessoas que têm menos resultados. Talvez uma dessas explicações que são brilhantes e maravilhosas pode ser esta fé, esta profecia, essa declaração, esse acreditar. E Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas sempre no tempo certo. Para aprender, para ensinar, para cocriar, para compartilhar, para que, ao aprender e ensinar, a gente pode ajudar as famílias a serem mais conectadas, as empresas a serem mais prósperas, mas no fundo, que o mundo seja ainda melhor para nós, para os nossos descendentes e para as próximas gerações. É com muito carinho que eu apresento para vocês a história. Ô, gente, essa moça parece uma menininha, é muito linda. A história da Tassiele Alcoleia. Oi, querida, tudo bem? Vamos abraçar. Nem sei se pode ficar em pé, já abracei tantas vezes. Pode, pode tudo. Gente, eu nem acredito. Quer dizer, acredito porque eu desejei do fundo do meu coração estar aqui. Então, estou aqui. Tassiele, essa força do universo, né? Essa lei da atração, essas profecias, fala um pouquinho aí, como que rolou, por que a gente está aqui agora, como foi que aconteceu isso? Olha, foi muito especial. Eu sempre, quando eu acredito muito forte nas coisas, eu tenho muita fé que elas vão chegar até mim, principalmente quando é para ser, né? Desde o dia que eu te conheci, assim, muita coisa mudou dentro de mim. Eu já te conhecia, mas é o que eu falo, acho que todo mundo tem que ter oportunidade de te conhecer pessoalmente, porque é uma experiência única, assim, sabe? A sua luz, a sua vontade, a gente sente o seu propósito, a sua missão, tudo ali acontecendo. Então, isso despertou muito forte em mim. Desde quando eu te conheci, eu pensei, lá no DSP, eu quero ter oportunidade de conversar com o Zé, desde quando eu te conheci. E aí, os dias iam passando e eu falei, gente, como, né? Como que eu vou criar essa oportunidade de estar? Eu vou lá bater, oi, Zé. Como que isso ia acontecer? Nesse dia, eu estava vibrando muito, de verdade, poder me encontrar, poder ter essa experiência. Quando eu cheguei em casa, eu abri meu celular e eu vi você postando o meu primeiro podcast. Quando eu vi, com o celular na mão, eu falei, Deus, eu tô preparada. Eu tô mais do que preparada. Eu terminei de pensar e sentir e profetizar isso, chega uma mensagem. Mas, gente, 11h40 da noite. Quem manda uma mensagem 11h40 da noite? O Zé. Quando eu li, boa noite, ali eu já estava desmaiada. Eu falei, eu não acredito. Ou melhor, eu acredito porque eu desejei com muita intensidade. Então, assim, é surreal estar aqui gravando o seu segundo podcast. É muita emoção e muita gratidão mesmo. Obrigada pela oportunidade. Querida, eu amo dizer que histórias inspiram histórias. Sim. E quando a gente fala de histórias, nós estamos falando da decisão que nós temos de contar a nossa história. Sim. Existe uma realidade, o que nós vivemos é impossível mudar o que nós vivemos. Sim. Mas o que é possível é mudar o significado do que nós vivemos. E a nossa vida, todos nós temos sombra, temos luz, temos dualidade, momentos maravilhosos, momentos difíceis, mas a decisão que nós temos de contar a nossa história, isso faz toda a diferença. E eu quero dizer para você que a tua história é inspiradora, maravilhosa. Que demais. Esta galera aqui vai apaixonar. Se tu vai ver só que uma história de inspiração.
E eu quero começar perguntando para você sobre 3 momentos, 3 fatos, 3 acontecimentos, 3 momentos definidores da tua vida, coisas que foram extraordinárias, boas. Boas. Eu acho que eu vou começar com a história que eu contei do banco, porque eu acho que para mim essa história ela foi uma virada de chave na minha vida. Eu acho que foi o momento que eu entendi, eu sou capaz. Eu acho que se eu for determinada, se eu acreditar, se eu for firme, vai chegar até mim. Então, esse momento foi a viradinha de chave da minha vida, que eu estava trabalhando, chegou um menino e falou, você já conhece o livro Segredo? Aí eu falei, não. Ele, então, esse livro vai mudar a sua vida. Se ele está falando, quem sou eu para discordar, né? Comecei a ler o livro, já nas primeiras páginas eu comecei a sentir, nossa, é muito do que eu vivo isso. Mas eu nunca tinha lido algo próximo do que eu acredito, da forma que eu penso desde pequena. Então, quando eu comecei a ler ali, eu comecei a entender muita coisa. E aí eu falei, bom, olhei para o lado e falei, eu acho que eu estou trabalhando no lugar errado, não é aqui que eu quero trabalhar. Eu sou muito grata ao meu primeiro emprego, mas eu tinha o sonho de trabalhar no banco. E eu falei, por que eu não estou lá? Por que eu estou sentada aqui? E eu cheguei na minha casa, até brinquei com meu irmão, falei, olha, até sexta-feira, isso era uma segunda-feira, eu estarei trabalhando no banco. Uau. E aí o meu irmão, tá bom. Eu falei, é sério, até sexta-feira. E eu coloquei isso assim como uma certeza. E o que eu pensei? Como que eu vou estar dentro de um banco se eu não falar para as pessoas que eu tenho esse desejo? Porque sozinha eu não vou mover o mundo. A gente precisa se conectar com as pessoas. Então eu cheguei na faculdade e comecei a falar, gente, para todo mundo, geral, geral. Se alguém aí souber de uma vaga no banco, estou aqui, comecei a falar. Eu quase não chamava atenção nessa época, porque assim, eu passei 5 anos da minha vida somente usando rosa. Não existia outra cor no meu armário, nada. Meninas, rosa, 5 anos. Então, quase não chamava atenção na faculdade. Nunca. Que aí passava Um outdoor ambulante. É assim, com a minha câmera, porque eu gravava, já tinha um canal no YouTube, então, imagina. Isso faz pouco tempo, né? Em 2000? Isso aí, eu tô com 31, eu deveria ter uns 19 anos. É que eu sou um pouco difícil, assim, para contabilizar rápido. 2010, 2009, 2010. Por aí. E aí eu cheguei, na quinta-feira à noite, uma menina me liga e ela fala exatamente assim, olha, Tassi, eu não tenho muita paciência, assim, pro seu jeito, sabe? Ai, muito rosa, muito frufru. Porque, imagina, eu andava com caneta de pompom. Meu notebook eu abria, tinha a pluma, né? Bem discretinha, discretíssima. Linda. E aí ela não tem muita paciência, mas eu fiquei sabendo sim de uma vaga. Eu pensei, gente, é óbvio que ela ficaria sabendo, é óbvio que isso chegaria até mim, porque sexta-feira eu vou estar o quê? Contratada. Cheguei sexta-feira no meu trabalho e falei assim pro meu chefe, falei, olha, eu tô aqui, tava ali trabalhando de manhã, mas eu preciso sair às 11 horas porque eu vou lá no banco assinar o meu contrato. E ele sabia desse meu sonho de trabalhar no banco. Ele, o quê? Você conseguiu? Parabéns! Eu falei, consegui! Não tinha conseguido nada, gente, tinha nada certo. E eu falei, consegui, é isso aí, muito empolgada. Quando eu chego no banco, toda de rosa, com meu currículo cor-de-rosa, óbvio, e aí eu falo, o pessoal falou assim, olha, seguinte, hoje o gerente não vem trabalhar, deixa o seu currículo aqui que na segunda ele dá uma olhada. Aí eu, olhada? Segunda? Pensei, meus amigos, vocês não estão entendendo. Eu, segunda-feira eu vou estar do seu lado trabalhando, amor. Que olhada, imagina. E aí, voltei pro meu trabalho, porque pediram para eu deixar meu currículo lá. Voltei e fiquei pensando, gente, não dá. Tudo bem, meu currículo é rosa, chama atenção? Um pouquinho, mas não vai me chamar. Voltei pro meu trabalho, e aí meu chefe, e aí, deu certo? Eu falei, certíssimo, a gente precisa deixar tudo certo agora, né? Fechar aqui, ver como que vai fazer, porque na segunda eu já começo no banco. E aí ele super feliz, vibrando, e é isso aí. Quando deu 2 horas, falei, bom, preciso ir, preciso resolver tudo do meu próximo trabalho, né? Fui pro banco. Liguei pra minha mãe, filha, melhor você vir pra casa, vai chover. Eu falei, mãe, hoje eu só saio desse banco contratada, eu não vou embora, eu não vou. Cheguei no banco e aí o pessoal falou, oi, então, o gerente me ligou. O gerente me ligou, pediu pra eu ficar aqui esperando, ele vai vir conversar comigo. Aí o pessoal, te ligou? Ligou mesmo? Eu falei, ligou porque segunda eu começo a trabalhar. Sentei. Sentei, fiquei sentadinha, falei, bom, vai chegar meu momento, né? A hora foi passando, o gerente realmente não ia pro banco. E aí cada hora vinha uma pessoa. E aí? Eu, olha, então eu tô aguardando, ele vai chegar. 4 horas, o banco fechou. Fechou o banco, não tem o que fazer, né? E aí eles falaram, olha, você precisa sair. Eu falei, eu não posso sair.
Ou então, você precisa ligar para o gerente, porque assim, ele me ligou, eu não posso ir embora antes de falar com ele. Então, se você quiser ligar para ele, falar que eu tô aqui aguardando, né? E aí, fiquei, gente, 6 horas da tarde, o gerente chegou. Não sei se ele ia mesmo, se ficou curioso, o que estava acontecendo, o que essa menina não quer sair. Detalhe, quando eu chego no banco, eu realmente peguei a chuva que minha mãe falou, né? Então eu estava inteira de rosa, inteira molhada, linda, esperando esse momento. Descabelado. Descabelada. E aí o gerente chega e ele, olha o que está acontecendo. Eu, então, que eu quero muito trabalhar aqui. Falei, quero muito trabalhar aqui. E aí eu quero começar na segunda, né? Então eu precisava estar aqui esperando pra gente assinar tudo, deixar tudo certinho. E eu falava como se assim, já estava tudo certo. E eu sentia muito forte dentro de mim que realmente estava certo, que eu realmente ia começar a trabalhar. Então eu falava com muita convicção. Eu não falava meio que tremendo, será? Não, era tipo, eu só vim assinar, cara, segunda-feira estou aqui. E aí ele começou a conversar comigo, eu então... Mas eu vou começar a trabalhar aqui como trainee, mas eu não quero começar na frente. Eu já quero começar dentro do cofre do banco, porque assim, eu adoro lidar com dinheiro, eu acho que tem tudo a ver com a minha faculdade. Dentro do cofre. Dentro do cofre. A pessoa não queria trabalhar, ele exigia, queria um pouquinho mais detalhinho assim, pequeno. Eu acho que o cara deve ter pensado umas coisas diferentes, né? Dentro Doida. do cofre. Acho que a pessoa não tá muito bem. A pessoa tem problema. E aí? Mas aí ele falou assim pra mim, você acha bonita essa agenda? Aí eu falei, acho muito bonita. Ele, então você vai ter uma, porque você está contratada. Ai. Eu juro. Zé, nesse momento, eu lembro que eu coloquei minha mão assim e pensei, o céu é o limite. Eu tive um sentimento de, não sei, uma coisa assim, empoderada, sabe? Se eu conseguir aquilo, eu poderia conseguir tudo que eu sonho na minha vida. Porque eu senti realmente o quanto eu me dediquei para aquilo, o quanto eu acreditei, o quanto... Eu estava ali firme e eu tinha certeza que aquela vaga seria minha. Então, ali, para mim, foi a maior virada de chave da minha vida. Eu não sabia que eu trabalharia com a internet, né? Eu continuei, eu fiz o estágio por 1 ano e meio. E eu lembro que, sim, eu fui no primeiro dia, na segunda-feira, dentro do cofre. Dentro do cofre. O que tinha lá dentro do cofre? Olha, gente, eu contava bastante dinheiro durante o dia. Ligava. Ah, é pra contar dinheiro, literalmente? Eu contava muito dinheiro, muito. Era assim, eu trabalhava dentro do cofre, mas dentro do cofre existia um outro cofre. Então a gente entra dentro do cofre e aí tem uma outra porta. Era eu e o meu gerente somente. Então eu era ajudante dele. E a gente entrava dentro do cofre que tinha o horário, né? É tudo com horário para abrir. Nem sei se eu posso falar essas coisas, né? Opa, gente. Horário para abrir, horário para fechar. Então colocava tudo ali que precisava os dinheirinhos contados. Então o que passa no filme é verdade, né? Que no filme tem horário. Então, tem horário, realmente tem horário. E eu lembro que nesse meio tempo em que eu trabalhava no banco, o que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia, fazia minha faculdade à noite e gravava para o YouTube de madrugada. Até então eu não sabia. Eu amava estar no YouTube, me comunicar com as pessoas, mas eu não sabia que aquilo poderia ser meu trabalho. E eu lembro que um dia meu chefe falou para mim assim, tá, por que você faz isso? Por que você não dorme? Porque, gente, eu gravava de madrugada, eu chegava da faculdade, gravava, dormia pouco, no outro dia já estava trabalhando. Uhul. Ele, por que você faz isso? Eu falei, porque eu amo gravar vídeos. Ele, mas você ganha dinheiro com isso? Eu falei, ganho, muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele, mas o que é muito dinheiro? Eu falei, a cada 6 meses, eu ganho mais ou menos uns 200, 300 dólares. Ele, o quê? O quê? Você trabalha todo dia à noite para cada 3 meses. E na época, gente, o dólar era o quê? R$2. Ele para cada 6 meses. Aí eu falei assim, me fala, quem aqui desse banco ganha em dólar? Eu falei, eu ganho em dólar? Eu sou muito chique. É em dólar. E aí eu continuei, então assim, até finalizar esse ciclo da minha vida, quando finalizou eu fui para a internet, mas esse foi um momento assim, muito decisivo da minha vida. Eu acho que estar lá, viver essa viradinha mesmo, foi o que me impulsionou a não ter medo. Então, quando eu pensava em alguma possibilidade, como foi essa agora? Eu pensei, eu não estou dando o meu melhor como eu dei na época do banco. E eu sei que esse momento, eu estar aqui, é uma virada de chave na minha vida. Eu estou realmente seguindo uma coisa que eu sempre desejei. Mas tudo tem seu momento, porque eu tive que ter a minha história para estar até aqui, né? Então, esse meu primeiro momento. Muita coisa no primeiro momento, né? Primeiro momento mágico da vida, a profecia do banco. A profecia. Mas eu tenho o meu segundo momento mágico, eu acho que foi quando eu fui embora para São Paulo. Também foi uma outra virada de chave na minha vida.
de fazer as coisas acontecerem, de entender também que tudo tem seu momento. Eu, no interior, então eu não tinha muita possibilidade. Como que eu vou trabalhar aqui no interior? Era muito novo. Se hoje, às vezes eu falo, eu sou criadora de conteúdo, influencer, e as pessoas ficam, Tá, mas seu trabalho, eu, influenciadora, o que você trabalha? Então, imagina isso naquela época. Olá! O que você faz? Então, aquela época era muito início de tudo, né? O começo do desenrolar da internet. E eu pensava, como que eu vou embora para São Paulo? Interior, para mim era tudo tão longe. Estar em São Paulo era um evento. Meu Deus, eu tô pisando em São Paulo. É interior, é diferente tudo. Itapetininga. Itapetininga. Eu nasci em Apiaí, que é bem menor que Itapê. Depois me mudei para Itapê com 8 anos. E hoje estou novamente em Itapê. Morei uma temporada aqui somente. Você voltou para lá? Voltei. Quando eu vi que as empresas me conheciam e que eu conseguia fazer o que eu faço lá, eu voltei para lá. Estar perto da família, criar minhas filhas, né? Eu gosto disso. Mas o que aconteceu? Nessa época, eu saí do banco e comecei a me dedicar muito para as redes sociais. Muito. Falei, preciso me dedicar para as redes sociais para as coisas acontecerem. Eu não sabia muito bem o que poderia acontecer. Um mês antes, o Fer, meu marido, eu já estou com ele há 17 anos. Nessa época, eu já tinha 5 anos com ele. 5, quase 6. 6 anos com ele. Eu já tinha muito tempo. E assim, interior, ele morava na rua da minha casa. A gente não tinha assim muito, vamos dormir juntos, vamos viajar. Eu não tinha dinheiro para viajar. Imagina que eu falar, mãe, o Fer vai dormir em casa. Dormir para quê, minha filha? Ele mora na rua da sua casa. Então, quando ele chegou, ele falou, amor, vamos comemorar o Dia dos Namorados em São Paulo. Eu, que demais! É um evento. E aí a gente veio para São Paulo comemorar o Dia dos Namorados e eu tinha acabado de assinar um contrato com o YouTube onde eu tinha um salário. Não era mais assim, receber $200 a cada 6 meses. Eu assinei um contrato onde eu recebia um valor mensal um pouquinho melhor. E aí vim visitar o Fer. Nessa época eu tinha muita síndrome do pânico, então assim, eu não ficava sozinha. Eu não deixava minha mãe sozinha, então na faculdade eu passava mal, precisava voltar embora para casa. Muitas vezes eu fazia prova e minha mãe ficava me esperando na faculdade porque me dava crise de pânico. Eu não conseguia continuar, então eu fui para São Paulo visitar a tia do Fer, mas com aquele medo de passar mal, como que vai ser. Quando eu cheguei, a minha mãe ficava me ligando e falando, conversa com a tia do Fer, conta do seu sonho de morar em São Paulo, é seu sonho, você precisa morar em São Paulo. E aí contei para a tia dele do tipo, daqui uns 4 anos, eu acho que eu vou ter um dinheirinho, aí talvez eu consiga vir morar em São Paulo, vai ser bom pro meu trabalho. Contei por alto. Na segunda ela me liga, Tassi, você quer vir morar? Eu vi um apartamento aqui no prédio que eu moro, o valor é tal, você acha que você consegue? Aí eu falei, mãe, louca, desliguei o telefone, falei, a tia do Fer pirou, aonde que eu vou embora para São Paulo? Como? Aí minha mãe falou, não é seu sonho, você precisa ir atrás do seu sonho, vá. A gente não consegue te ajudar financeiramente, mas quanto que você está ganhando? Dá para pagar? Aí fiz as contas, falei, né? Falei, mas como? Ela, vai com o Fer, seu namorado, ele vai, vamos junto, vamos atrás. Liguei pro Fer, falei assim, amor, então, vida, imagina a sua tia ligando aqui, falando de ir embora para São Paulo, qual a chance? Eu fiz a conta e assim, até dá. E o Fer trabalhando e ele fazia faculdade, eu tinha acabado de me formar, mas ele tinha voltado para a faculdade, já tinha tentado a vida em São Paulo, enfim. E aí, eu liguei para ele e falei isso. Quando chega a noite, ele chega na minha casa e fala assim, amor, fechei minha faculdade e pedi demissão, vamos para São Paulo. Eu, o quê? Do nada. Então, assim, mais uma vez, a vida era mais acho que um start, assim, diferente na nossa vida, sabe? E aí eu falei, como assim? Vamos embora para São Paulo. Ele, vamos embora. Nossa família, acho que pensou, gente, que dó. Né? Tadinho desses... Porque assim, acho que se tivesse um casal que a família não botava fé, era na gente. Falava, que dó desses dois, vão fazer o quê em São Paulo? Ninguém nem entendia do que eu trabalhava, né? Mas isso dá dinheiro? Gravar vídeo pra internet vai dar dinheiro? E aí, todo mundo da família se juntou e começou a ajudar. Eu te dou uma geladeira. Eu te dou um micro-ondas. Na sexta-feira, a gente estava em São Paulo. Isso foi na segunda. Na sexta, a gente estava morando em São Paulo. E aí eu lembro que eu cheguei, minha mãe me deixou no apartamento, minha sogra, meu pai. Eu sentei no sofá e falei assim, Deus, eu não quero nada. Eu não quero dinheiro, eu não quero sucesso, eu não quero fama. Se o Senhor me der paz, porque eu pensei, gente, não dá para eu ter uma síndrome do pânico aqui, um pânico, e voltar para o interior, largar. O Fer largou o emprego, ele fechou a faculdade, a família se reuniu, deu móveis pra gente, eu não posso passar mal.
E eu pensei, Deus, se o Senhor me der paz no coração, aí deixa que o resto eu corro atrás. Falei, o resto a gente vai lá e agiliza. Então, acho que esse também foi um segundo momento que minha vida mudou, porque eu lembro que eu cheguei em São Paulo na sexta, na segunda-feira a gente estava fazendo uma campanha muito grande já. Então, em um mês a gente voltou... No YouTube. Porque o que acontece? Como eu cheguei em São Paulo, quando eu mudei para cá, eu tinha 50 mil inscritos na época. E que ano, mais ou menos? Esse foi o ano de 2022, porque eu cheguei em junho... 2022? Não, que ano que eu tô? 2003, 2012, Zé do céu! Ah, Zé, não! Eu quase tive um choque anafilático. Tá sério que foi isso? 2012. Não, 2012, Zé. Eu falei, 2, números 3 é uma anos depois. Apesar de eu ter tal. trabalhado no banco com números, percebe-se que números é uma coisa meio difícil aqui. Mas 2012, então eu cheguei em 2012, em junho. Quando eu chego em São Paulo com 50 mil inscritos Naquela no época, YouTube... 50 mil era muito? Muito, porque... Gente, não tinha, né? Não tinha. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, deveria ter, sei lá, 2 ou 3 influenciadoras que tinham esse número. Era muito pouco mesmo. Então, quando eu chego aqui, as empresas já ficam sabendo, tipo, nossa, temos um número muito bom pra gente trabalhar. Então, a gente veio pra curtir o Dia dos Namorados, e aí depois de uma semana eu estava morando, e na segunda-feira eu estava fazendo a campanha de Dia dos Namorados, podemos falar marcas? Pode. Pra Fiat. Pra Fiat. E aí eu lembro que assim, a Carro? gente Você lembra Fiat, que a carro? gente ficou, não, a gente fez Fiat geral. Fiat. Então a gente era eu e o Fê, no caso, o rosto da Fiat Que pro Dia dos barato, Namorados. Que barato. E aí as coisas começaram a acontecer muito rápido, porque pensa, eu estava no interior, eu nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada. De repente eu estava trabalhando para marcas grandes, eu nunca tinha andado de avião. Aí depois de, sei lá, 15 dias que eu me mudei para cá, eu andei de avião. E aí, nunca tinha ido no hotel. Aí fiquei hospedada no Fazano, no Rio de Janeiro. Uau! Eu falei, nossa, comecei muito bem! É muito legal! Esse foi uma super virada de chave também na minha vida. Acho que um momento muito importante. A gente começou a trabalhar muito, a gente começou a entender que isso era uma profissão e se dedicar, né, diariamente, assim, muita entrega, muita dedicação mesmo, porque é um trabalho novo. Então, acho que pede isso, né? E eu acho que a terceira virada de chave, minhas filhas, porque a maternidade, ela também traz um amadurecimento muito forte para nossa vida. Então, depois que elas nasceram, eu me transformei muito, mudei, quebrei ciclos muito fortes que antes eu achava que eu jamais quebraria, e eu acho que com o nascimento delas trouxe essa maturidade, então não tem como, né? O nascimento Quantos das anos filhas. suas filhas têm? A Alice amanhã faz 5 anos. 5 anos, ó. Amanhã, e a Lana no dia 20 faz 2 aninhos. Puxa, o pessoal de maio. É, tudo de maio, tudo taurino em casa. Esses 3 5 momentos. anos e 2 anos. Então, ela nasceu em 2018? É, 2018. 2009, 2012, 2018. É. O banco, Sim. a profecia, Dia dos Namorados, uma semana depois. Você gosta do negócio de segunda-feira, sexta-feira. Às vezes eu conto essas histórias, as pessoas falam, não é uma coisa que eu tinha parado para pensar. Mas aí quando eu comecei a falar, as pessoas, nossa, o que é isso? Isso é muito legal. E vir para São Paulo e ter as filhas. A maternidade. A maternidade transforma muito, né? Que lindo. Me fala agora, todos nós temos momentos mágicos, maravilhosos, mas a gente tem também os desconfortos, os desequilíbrios, que é da natureza da nossa evolução. Aliás, o poder de contar essa parte nos ajuda ou nos prejudica, né? Porque nós somos as nossas memórias, a história que nós contamos da nossa história. 3 momentos de dificuldade, de desconforto, que não foram legais quando aconteceram. Eu vou começar como eu comecei da profissão. Então, acho que um momento para mim que foi muito forte. Hoje eu olho, nossa, que bom que eu passei por aquilo, mas foi a primeira vez que eu gravei em público, porque o que acontece, né? Eu fazia o quê? Dentro do meu quarto. Ninguém me via. Eu ligava a câmera e eu falava, não tem ninguém ao meu redor. Às vezes quando eu falo, gente, eu sou uma pessoa tímida, eles ficam, hã? Eu juro, eu sou tímida. Mas o que acontece? Porque o meu trabalho, ele é muito sozinha. Você estar com uma câmera, eu não vejo as pessoas na minha frente me olhando, ou, enfim, é só eu e a câmera. E com a câmera eu nunca tive desconforto, eu e ela. Mas aí um dia,
É bem parecido com o que está acontecendo aqui hoje. Eu estava rolando o Instagram e era uma campanha muito especial e eu olhei e falei, eu adoraria trabalhar para essa marca. E também era à noite, quando eu desejei, eu falei, eu adoraria muito trabalhar para essa marca. Passou meia hora, eu recebo um e-mail. Oi, Tassiele, a garota que ia fazer esse trabalho, ela passou mal. Você consegue estar aqui amanhã às 5 da manhã para essa gravação? No estúdio. Uau! E ali, naquele momento, eu achei que eu ia desmaiar. Eu pensei, tô pronta, mas pronta é uma palavra muito forte, mas tô pronta. Eu falei, eu vou. Mas eu lembro que foi um momento que eu fiquei muito preocupada, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu nunca tinha feito nada com equipe. Eu saí uma garota que trabalhava, fazia os vídeos dentro do quarto, nunca tinha falado em público. A única vez que eu falei em público foi a apresentação de TCC da faculdade, ponto. E esse dia foi um dia muito importante para mim, assim, na minha carreira, em tudo, porque eu lembro que hoje eu olho, a gravação que eu fiz naquele dia, eu faria 8, 9 da manhã, a gente já tinha terminado aquela gravação. E a gente foi até 1 da manhã. E eu pensava diversas vezes, eu lembro que várias vezes eu sentei no canto e eu chorava. E eu falava assim, longe da equipe, porque daí eu voltava, Plena. gente, nasci para fazer isso. Diva. Talvez não seja assim, mas eu nasci para isso. Mas eu lembro que eu chorava muito, porque eu pensava, gente, eu não tô conseguindo, eu não sou capaz de gravar. Porque quando o diretor falava, olha, 1, 2, 3 gravando, era um silêncio absurdo. E uma equipe de 60 pessoas, porque era uma marca muito grande, tudo em volta. E me olhando. E assim, não julgando, mas julgando o trabalho de Observando. vamos arrumar isso dá para melhorar. E naquele meio das 60 pessoas, a todo momento eu buscava o olhar do Fei. Porque ele estava comigo, ele me acompanhou desde o início. Então, eu lembro que eu chegava, eu buscava o olhar dele e eu olhava, ele fazia assim pra mim, ó. Tipo, tá bom. Dá uma olhadinha pra lá. E a todo momento eu olhava e ele, tipo, Oi. continua. Até hoje eu olho pra ele e faz um, tá ótimo. Porque pra mim aquilo também foi muito forte, foi um momento muito difícil. Eu pensei por diversas vezes ali, eu falar, eu acho que eu não nasci pra isso, tá muito difícil, eu vou desistir. Mas eu respirava fundo e pensava, eu desejei. Se eu desejei estar aqui, tem um motivo, então eu preciso ir até o fim. Eu vou até o fim. E aí foi muito difícil. Claro que no próximo trabalho não foi fácil, os outros não foram, mas aquilo também serviu muito para o meu crescimento, assim, de eu chegar e, poxa, preciso melhorar. O que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar nisso? Não dá para eu voltar e segurar uma equipe tanto tempo gravando comigo. E isso foi mais ou menos quando? Em 2012 Foi mesmo? também, logo que eu me mudei para São Paulo. Acho que eu não 2000. tinha casado ainda, porque eu me casei em 2013, então acho que foi... 2012, porque mais ou 2012 menos. que as coisas começaram a acontecer muito, de ter estúdio, mudar e vai fazer isso acontecer. Então acho que esse foi um momento muito forte. Eu acho que o segundo momento muito forte, esse foi o maior, assim, de todos, de toda a minha vida, o momento mais forte e profundo da minha vida. Esse ano agora, em junho, dia 13 de junho, vai fazer um ano. A minha sogra faleceu e a minha sogra, ela faleceu de câncer. E eu nunca tinha vivido, a minha avó e meu avô faleceram de câncer também e foi bem difícil pra gente, mas eu nunca tinha vivido o processo que eu vivi com a minha sogra. E ressignificar esse processo, ele é muito difícil, ele é muito doloroso. Eu não tenho lugar de fala, porque eu acho que o que o meu marido passa, os irmãos dele passam, não chegam perto do que eu passei, do que eu senti, do que eu vivi. Então, eu acho que a minha parte de talvez transformar isso e poder compartilhar com as pessoas o que a gente viveu seja mais fácil do que a deles de falar. Claro, porque eu sou a nora, não sou a filha. Mas eu tô com o Feira há 17 anos, então a minha sogra é como se fosse uma segunda mãe para mim. E ela lutou por muito tempo com essa doença, muito tempo. Até que ela se curava, voltava, até que o câncer ele voltou e ele voltou num estágio muito avançado. Então quando ele já chegou e a gente sabia que estava muito perto dela partir, muito perto dela partir. E a gente viveu um mês ali nessa partida dela, mas foi o mês mais transformador da minha vida. Mais transformador. Eu nunca vi o meu marido como eu vi naquele momento. E eu digo, não só de fragilidade, ele ficou muito frágil, ele é filho, mas eu lembro de um dia que me marcou demais. A gente levou ela para fazer a última viagem, a gente sabia que era a última viagem, e a gente estava lá e eu estava muito nervosa, eu não estava conseguindo disfarçar o meu nervosismo, e ela não sabia, né? Não era algo que ela tinha consciência do quão grave estava a doença e que não tinha mais o que fazer. E hoje em dia, eu e o Fer, a gente conquistou coisas, a gente tem o nosso dinheiro, a gente conseguiria pagar o melhor tratamento do mundo para ela, mas dinheiro não paga, não é só sobre dinheiro, né? Não é sobre isso.
E a gente estava nessa viagem e o Fer falava assim para mim, eu estava muito nervoso, ele falou, tá, nervosa, ele falou, tá, a gente tem a oportunidade de fazer essa viagem com ela. A gente tem dinheiro para estar aqui e viver isso com ela. Vamos aproveitar. E aí teve um dia que eu estava chorando no quarto e eu não gostava de chorar perto dele, porque o que é minha dor perto de um filho? O que é, gente? Como assim? E eu estava chorando no quarto e ele falou assim para mim, sabe, tá, eu tenho muita vontade de parar o tempo. Ele falou, a minha vontade é pegar o controle e parar o tempo, parar aqui. Mas aí eu olho as nossas filhas pulando, dançando, crescendo. Como que eu posso parar esse tempo? Não dá. A gente precisa ver elas crescerem, a gente precisa viver esse momento, a gente precisa sentir. E aquilo para mim, ouvir o meu marido falando aquilo da dor, o que ele estava passando. Gente, nem se compara. E aí ele falou, olha, se troca, desce jantar com a minha mãe e tira uma foto bem linda para você guardar esse momento. Então, isso é uma das coisas que a gente viveu nesse processo. Viver, estar com ela dentro do hospital, ver tudo que ela estava passando. E mais uma vez, você vê a vida assim escorrendo pelas suas mãos e você não poder fazer nada, não importa. Não importa o que você tenha, o conhecimento que você tenha, as pessoas que você conheça, não importa os números de seguidores que eu tenha. E eu lembro que num domingo, que foi o domingo decisivo, onde muitas pessoas foram se despedir dela e foi bem forte pra gente, eu olhava e eu pensava, quantos domingos eu já tive? Quantos domingos eu já curti na minha vida? E hoje eu tô aqui. Então, a partir de agora, todos os meus domingos, todos os meus dias eu vou fazer valer, porque a gente não sabe, né? Exatamente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nada. Então, assim, foi tão forte, eu lembro que eu olhava aquele céu lindo e todos nós dentro do hospital chorando e, enfim, desesperados com toda a situação, não tem o que fazer, ela vai partir, ela tá partindo, não tem o que fazer. Mas ali, tantas coisas aconteceram, sabe? Não daria nem para expor assim a quantidade de coisas profundas, de cura, de coisas que aconteceram dentro daquele hospital com a partida dela, que eu penso, meu Deus, sabe? Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, ela viveu o que ela tinha que viver, eu vou honrar a história dela, o que eu puder contar a história dela para as pessoas, do quanto ela foi forte, guerreira e determinada, a todo momento, nunca vimos ela reclamar do que ela passava, eu vou fazer isso pelas minhas filhas também, elas vão saber da avó que elas tiveram, mas viver tudo isso me transformou de um jeito que eu acho que eu poderia passar anos da minha vida e não seria tão transformada quanto eu fui nesse um mês. Então, a partida dela, tudo como aconteceu, foi extremamente forte. Eu acho que nada na minha vida chegaria perto do que eu vivi, né? Do que você perder alguém tão importante na sua vida. E eu acho que o terceiro, gente, acho que o terceiro não chega nem perto, né? Você pensar assim, nada chega perto, mas eu acho que também a partida dos meus avós, eu sofri bastante com isso, foi quando eu desenvolvi a síndrome do pânico, quando a minha avó partiu, foi quando tudo aconteceu, eu comecei a passar muito mal, mas eu acho que meus avós faleceram, eu tinha 15, meu avô tinha 16 para 17 anos, e eu lembro que nessa fase que minha avó faleceu, só que a minha avó descobriu a doença e já faleceu. Muito nova, ela tinha 54 anos, a mesma idade da minha sogra, muito nova também. E eu lembro que eu estava muito em dúvida, o que eu quero da minha vida? Eu quero mesmo namorar o Fer? Já namorava ele, meus amigos, desde o prézinho já estou... Mas muito nova eu namorava ele e eu ficava muito nisso, ai, será que é isso que eu quero? Né? Será que eu já quero namorar? Sou tão nova. E eu lembro que quando eu liguei pro Fer, eu falei assim, vida, minha avó faleceu. Eu juro, eu não sei como esse menino... Eu desliguei o telefone, ele estava no portão da minha casa e ele estava trabalhando. E aí, quando eu vi ele em pé, no portão da minha casa, eu falei, meu Deus, ele é o homem da minha vida, é a pessoa com que eu quero ficar, é a pessoa com que eu quero casar, porque ele largou tudo e ele foi até mim naquele momento e foi de uma forma muito rápida. Então, eu senti muito forte isso, assim, de minha avó partindo num momento tão forte que é a nossa adolescência, a gente sente muito e era uma segunda mãe para mim, por isso eu sofri tanto. E ao mesmo tempo eu pensava, nossa, mas tem uma outra pessoa também chegando na minha vida. Então, são ciclos e eu preciso ser forte, eu preciso ressignificar tudo isso, eu preciso entender que a gente não consegue segurar as pessoas e a gente tem que acreditar no além, acreditar que tudo tem sua hora, né? Então, acho que esses 3 momentos. Uau. Isso foi... Minha avó foi em 16 ou 15, né, amor? Porque foi início do nosso relacionamento, talvez 2015, 2016. 2015, 16, eu acho que foi 2015, minha avó, porque 2016 eu peguei firme no namoro, né? Acho que foi 2015 minha avó, meu avô foi em 2018,
15, 16, 17. 17 e 18, eu sou meio confusa com Bem datas próximo. mesmo. Bem próximo. E a Meu avô foi sogra, porque ele não conseguiu ficar sem a minha em avó. 2022? Minha sogra o ano passado, agora dia 13 de junho, um ano, vai completar. Esses são os momentos de dificuldade. Dificuldade, né? A primeira gravação, Eu acho que eu coloquei o primeiro a gravação por ser, a gente está falando Pelo também um pouco de trabalho, né? sim, de O desconforto. desconforto e estar ali. E da mesma forma, aquela vontade de Sim, superar, de superar. de chorar lá longe, Aham. e voltar plena e diva, Sim, a desconexão da tua sogra, sim. e todo esse processo, e o avô e a avó, Aham, que são os lutos. sim. Se você pudesse voltar no tempo, desde o dia que você nasceu até hoje, por alguma razão, Aham. que seja de empoderar ou reconstruir um dia na tua vida, se Deus, maravilhoso na sua infinita sabedoria, Aham. dissesse, tá, Cielo, você pode viver um dia novamente. Para qual dia você voltaria e o que você faria de diferente? Olha, eu acho que quando eu pensei nisso, eu acho que eu não pensei em mudar algo, né? Eu acho que, não sei, não consigo imaginar mudando algo, porque acho que tudo me trouxe até aqui, enfim, construiu quem eu sou. Mas um dia que me marcou muito na minha vida e que acho que foi um dos dias mais especiais foi o meu casamento. Muito forte para mim. Eu acho que eu e o Fer, a gente já estava. Foi o ano que nós completamos 7 anos. E até esses 7 anos, a gente não tinha possibilidades de casar. Como? Como vai casar? Com que dinheiro? Então, eu me mudei para São Paulo, a nossa vida começou a mudar, conseguimos um dinheiro e vamos casar. E eu e o Fer, nós somos muito família. Então, assim, o que eu posso estar próximo da minha família e juntar a minha família, alugar uma casa na praia e leva a família inteira. Então, eu e o Fer, a gente tem muito isso de estar sempre com a nossa família, tanto a minha quanto a dele, sempre juntos. Então, o casamento, eu acho que para mim foi um momento em que eu pensei, meu Deus, todas as pessoas que eu amo estão aqui. Elas pararam tudo o que elas estavam fazendo. Elas pararam um sábado da vida delas, e estão aqui para ver a gente casando, para celebrar o amor. E eu achei aquilo muito forte. Eu lembro que eu pensava, eu até me sentia meio assim, nossa, essas pessoas estão ali pela gente. Sabe quando você fica assim, tipo, Uau. nossa, minha família parou e está aqui por nós. Então foi um momento muito especial para mim, assim, de... E quando que você casou? Eu casei em... Zé, 2013. 2013. Confirma, amor? Eu preciso estudar essas datas, gente. Uma Eu colinha, preciso estudar minhas caderninho. datas. E 10 também anos, foi então. 10 anos. Esse ano completa 10 anos. E eu Que pedi dia em que você casamento, casou? viu, Zé? Você pediu ele em Eu casamento? pedi- Gente, meu marido queria pedir o Zé em casamento, tá? E eu pedi meu marido. O Fer, ele foi pro DSP, chegou em casa e falou, eu falei, amor, quando eu fui pela primeira vez, você vai se apaixonar pelo Zé. Ele voltou, ele falou, amor, eu casaria com o Zé. Eu falei, opa. Casar é uma palavra forte, porque esse ano, né, amor, a gente já completa 10 anos aí. Mas eu pedi o Fer em casamento, do nada também, marquei uma sessão de fotos. Fomos lá fazer umas fotos. Aí, quando chegou na sessão de fotos, a fotógrafa falou, olha, para eu fazer essas fotos pré-casamento, eu preciso da data do casamento. Aí eu olhei para ele e falei, por que não? Liguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora pode, por favor, ir na igreja agora? Ela, por quê? Eu falei, porque eu vou casar esse ano. E não, o ano que vem, isso era dezembro. Eu falei, marca o meu casamento para junho. Minha mãe, o quê? Como assim? Eu falei, não, mãe, eu tô decidida. E ele do meu lado. Tô decidida, vou casar. Aí a data que tinha, 5 de outubro. Aí casamos no dia 5 de outubro. Aí eu falei assim pra ele, temos. amor, eu marquei a data, mas agora você, por favor, faz uma surpresa, me pede em noivado, né? Porque assim, eu já marquei a data, o resto agora você cuida. Mas eu Que acho legal. que é isso, né, amor? O nosso casamento foi um momento muito importante pra gente, de estar com a nossa família. E eu acho que também eu pensar, poxa, eu não imaginei que isso pudesse acontecer. E tá aqui acontecendo, pudemos nos reunir, fazer uma festa e curtir. Então foi o momento que eu voltaria 1000 vezes se fosse possível. Acho que sempre falasse, quer voltar? Eu volto pro meu casamento. Eu via os minutos passando e eu pensava, não passa, por favor, não passa, não acaba, não Vou acaba. estar aqui. Não apaga. Então eu voltaria para esse dia. Não mudaria nada, nada. Ia curtir mais Ia profundamente. curtir mais, ia sentir mais o momento, com certeza. E hoje, o que você acredita que te move? Que
faz você acordar todo dia de manhã e que Sim. te empodera? O que te move, o que te movimenta? Nossa, eu acho que me conectar com as pessoas é algo que eu acho surreal. Surreal. Eu posso estar em um dia muito difícil, eu posso acordar e pensar, nossa, hoje eu não estou bem. Quando eu penso que eu posso mudar o dia de alguém, que eu posso abrir o meu Instagram e falar e compartilhar algo, isso me dá não sei, uma força muito grande de eu não estou sozinha, estamos todos conectados e eu estou vivendo o meu grande sonho. Eu sempre sonhei com isso, eu sempre sonhei em trabalhar com o que eu trabalho, eu sempre sonhei em me conectar com as pessoas, eu sempre sonhei em fazer o que eu faço. Então, isso me movimenta muito forte. Eu acho que movimenta os meus sonhos, eu tenho metas, eu penso coisas que eu quero que faça acontecer. Então, as pessoas, saber que eu tenho pessoas que estão ali e que trocam, é até engraçado, porque às vezes eu falo alguma coisa nos meus stories e quando eu vejo a resposta da pessoa, eu fico... Nossa, eu sempre agradeço. Muito, eu falei sobre cirurgia esses dias e um monte de gente me mandou muitas imagens. Eu ficava, gente, muito obrigada. Você parou o seu tempo para me responder. Eu fico muito grata. Então, eu acho que gratidão é o que rege a minha vida. É a palavra que me move. Eu sou muito, muito, muito grata pelas pessoas que estão ao meu redor, por ter acreditado em mim. Mesmo quando tudo parecia que não era para ser, eu acreditei, eu perseverei naquilo, então saber que aconteceu, eu sou muito grata. Acho que a gratidão me move sempre, assim. Independente da circunstância, eu pensar, poxa, nossa, eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Gratidão. Gratidão. Tássia, toda essa percepção é uma construção, uma história. E você é de uma época da internet que é o início do início do início. Uhum. Inclusive, até hoje, tem gente que pergunta, né, que profissão é essa, né? Uhum, com certeza, muita gente. E o que você diria para uma pessoa que está começando hoje? Né? Tem um sonho, tem um desejo e quer, de alguma forma, contribuir, compartilhar conhecimento, a vivência, a história. Qual que é o famoso pulo do gato para você evoluir na internet? Esse espírito de comunidade, esse tema, essa direção. E o que você utilizou na tua vida para não desistir? Porque deve ter sido uma barra, hein? Eu acho que entrega, sabe? Quando você se entrega a fazer algo, se entrega de coração, sabe? Eu gosto disso, eu quero fazer isso. Quando você está ali, entregue, tudo ao seu redor silencia. Porque as pessoas dizem, mas eu tenho vergonha, as pessoas vão me julgar, ou o que as pessoas vão pensar de mim? Mas se você está muito focada no seu sonho, se você está muito focada em viver aquilo, tudo ao seu redor silencia. E eu sinto muito forte isso, que mesmo era muito forte, né? O bullying, hoje na época não existia essa palavra, mas o bullying que eu passava na faculdade era muito forte. Nos lugares que eu ia, os comentários que eu recebia, era muito forte, era algo muito novo, de repente eu usava muito rosa, então chamava mais atenção e muitas pessoas não achavam aquilo legal e falavam, você é uma adulta e você fica usando rosa, que infantil. Então, nada disso me parava. Eu estava muito entregue a viver aquilo. E eu acho que quando eu me entreguei a viver, eu buscava pessoas que traziam essa intensidade, que foi o que eu senti muito no DSP. Eu falei, aquilo parece que por um tempo estava adormecido dentro de mim e me acordou de, nossa, vamos continuar. Gente, vamos lá, é isso, eu amo isso. E sentir a sua missão, a sua vontade de fazer acontecer. Não é fácil, Zé, não é fácil. É dia após dia. É você acordar, né? Ah, quero ser influenciadora. Então, poxa, Tássia, tenho vergonha. Hoje você pega o celular e fala, oi, bom dia. Amanhã você pega o celular, oi, bom dia, tudo bem? Terceiro dia, oi, bom dia, tudo bem? Hoje estou nesse sofá. Então, um pouquinho a cada dia. Você não vai acordar um dia e vai, uou, estou bombando. Não é isso, né? É uma construção. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, a minha mesa, ela dava para um hotel na minha cidade. E todos os dias eu sentava ali, eu olhava para aquele hotel e eu pensava, eu quero viajar o mundo. Eu não tinha tido a oportunidade de sair da minha cidade, né? Viajava muito pouco e eu pensava, eu quero desbravar esse mundo. E eu olhava aquele hotel e eu sentia verdadeiramente, sabe? Então, eu escrevia no meu papelzinho do banco todas as minhas metas.
E eu lembro que, assim, as minhas amigas que acompanharam, elas sempre contam essas histórias do, olha, eu tô comemorando aqui 1.000 inscritos, eu tô comemorando 2.000, eu tô comemorando que uma marca me viu e me mandou um presente. Então, era coisa por coisa. E nesse meio tempo, surgiu uma promoção na minha cidade. A foto mais votada dessa promoção ganharia uma viagem. E aí eu pensei, gente, eu já tenho 2.000 seguidores, já é muita coisa. Cidade do interior, eu falei, essa viagem é minha. E eu falava pra todo mundo, gente, nós vamos ganhar essa viagem. E tinha que fazer uma foto criativa. E eu e o Fira, a gente fez a foto criativa de aviãozinho e se cadastrou. E falei, é nossa. E aí eu lembro que, assim, os gerentes do banco, meus amigos, a faculdade, todo mundo vibrava. E, nossa, é sua. E eu lembro que era uma viagem para Buenos Aires. E essa viagem é sua. Eu pensei, gente, o que era o conteúdo que eu produzia? Faculdade, trabalho, final de semana na minha cidade. Era isso que eu postava no meu blog, nos meus vídeos. Eu criava conteúdos também, mas o lifestyle, de tudo mais, era isso, porque não tinha. Porque as pessoas falam, mas eu vou criar o quê? Eu vou mostrar o quê? Eu também não tinha o que mostrar, mas eu estava lá fazendo. E eu pensei, eu indo para Buenos Aires, olha que incrível que eu vou trazer isso para o meu público, né? Vai ser mágico. E aí, no dia que ia sair o resultado, saiu o resultado, 6 da tarde ia fechar e a gente ia ganhar a viagem. E aí, quando deu 6 da tarde, meio-dia, eles liberaram, eu e o Fer, a gente estava com 98%. Então, a gente comemorou. Essa viagem é nossa. E eu estava realmente sentindo verdadeiramente que aquela viagem era nossa, não tinha como dar errado. Quando deu 6 da tarde, deu errado. O último ganhou a viagem e nós não ganhamos a viagem. E eu lembro que todo mundo ficou muito triste, muito triste. E eu pensei, o que eu fiz de errado? Mas, gente, onde foi que eu errei? Eu estava vibrando, né? Eu estava acreditando, eu fiz tudo. Por que essa viagem não chegou até a gente? E eu lembro que, assim, minha mãe chorou, todo mundo ficou muito triste. Como assim vocês perderam a viagem? Cheguei em casa, peguei o meu livrinho Segredo, que eu já lia muito. Segredo. E eu lembro que o Segredo, ele falava algo assim, que para você conquistar R$1 ou 1.000.000, o esforço, a vontade de ir lá é a mesma. Então, você precisa acreditar. E eu pensei, na mesma hora me deu um estralo, eu pensei, o quê? Eu tô chorando por causa de uma viagem? Eu falei, eu não vou chorar por causa de uma viagem. Não, porque essa pose de aviãozinho que eu tirei agora, eu vou reproduzir ela pelo mundo inteiro. E aí, levantei da cama, fui lá e falei assim, mãe, não fica triste, minha mãe tomando banho. Eu falei, não fica triste, porque essa pose de aviãozinho, mãe, eu vou fazer no mundo inteiro, acredita em mim. Aí minha mãe já tava tipo, filha, tá bom, né? A filha dela já... E aí eu lembro que fui na minha sogra também estava muito triste, e falei para ela, não se preocupe, Helena, eu e o Fer, nós vamos viajar o mundo inteiro e vamos fazer essa pose de aviãozinho em todos os lugares. Então, aquele momento, para mim, ele foi muito decisivo também, de eu pensar, eu não vou chorar por algo pequeno se eu tenho algo muito grande esperando por mim. Mas aí você me pergunta, Tassi, você tinha dinheiro? Tinha como? Não tinha, porque até então eu nem tinha ido embora para São Paulo nessa época. Eu ainda estava no interior, ainda fazendo faculdade, ainda trabalhando no banco, enfim, 2.000 seguidores, qual a chance? Qual a chance, né? Mas aí foi um momento em que eu comecei a me dedicar. Se eu já me dedicava, eu comecei a entregar 300% do que eu fazia, não era mais 100, era 300, era 400. Então eu falava, se eu libero um vídeo, eu vou liberar 2. Se eu estou fazendo isso, eu vou fazer mais. Então, eu comecei a me dedicar mais, a me entregar. E eu falei, calma, mas aí eu tô distribuindo a minha energia. Ou eu me dedico a estar no banco, ou eu me dedico a estar aqui no YouTube. E se eu acredito que é esse o canal em que eu vou me conectar com as pessoas, é o canal que vai me levar além, eu não posso mais estar no banco, porque aí eu já estava assim, né? Não sabia para onde ir. E aí foi o momento em que eu me dediquei 1.000% ao canal. Então, meus pais me apoiaram muito. Meu pai falou, não, filha, vai, eu confio, se é algo que você gosta. Se não der certo, a gente tenta outra coisa e tá tudo bem, não tem problema. Mas esse também foi um momento de virada de chave, porque foi quando eu comecei a me dedicar. A viagem, ela não chegou no ano seguinte, nem no outro ano, mas chegou. E hoje a gente tem as fotos espalhadas por vários lugares do mundo da pose de aviãozinho. Até com as nossas filhas a gente tem agora. Então, foi um momento muito importante também para mim, assim, E é o que eu falo para as pessoas. Talvez você vai receber não. Você vai, todo mundo recebe não e tá tudo bem. Porque esse não
talvez seja ele que vai te impulsionar, ele que vai te levar além. Se eu tivesse feito essa viagem, talvez eu não tivesse me dedicado tanto. Mas receber essa negativa fez eu perceber que aquilo realmente era importante para mim. Poxa, viajar é importante, é um sonho que eu tenho. Então eu preciso fazer isso acontecer. Para fazer acontecer, eu vou me dedicar mais do que eu já me dedico. Eu amo a expressão, no veneno sempre estará o antídoto. Muitas vezes, as pessoas ao conversar comigo e nos meus atendimentos, nas minhas imersões, nos treinamentos, elas sempre atribuem o passado como uma dor, uma dificuldade, uma adversidade. E eu lembrei aqui de compartilhar uma expressão que tocou na minha alma há alguns anos, que é: quem disse para você que não foi você o escolhido por Deus nesta terra, nesta vida, nessa geração, para estar aí na sua família, do jeitinho que você está, para restaurar, para ressignificar, para quebrar as maldições familiares, para quebrar as crenças limitantes. Quem disse que foi você, ou você que está nos assistindo agora, que foi enviado pelo próprio Deus, pelo inconsciente coletivo, pela nossa família, para reconstruir uma história. Eu realmente acredito que tudo, absolutamente tudo, que acontece é um chamado. Que tem gente que não tem essa percepção, ou demora 10, 20, 30, 50, 60 anos, 80 anos, outros nunca vão entender. Mas a verdade é que qualquer que seja a história, é o poder que você tem para receber um chamado, ou para empoderar uma família que é muito sólida, ou para reconstruir uma história. Mas eu acredito isso do fundo da minha alma. E isso é uma essência poderosa do meu trabalho. Porque a nossa vida nada mais é do que os significados que nós damos para ela. Pensa, você é uma profetisa, né? Uma profeta. E olha que interessante, o livro Segredo, você atribuiu tanto significado, porque o livro O Segredo são as leis universais. Na verdade, são as leis universais, né? De plantar e colher, de emanar amor e receber amor, e todas as leis universais. Olha como um livro, ou um vídeo, ou uma história, ou um filme, pode mudar a história, uma vida de uma família, ou de muitas gerações. É poderoso isso, né? É muito forte. E quando a gente vai para a internet, ou a gente vai para as formações, a gente vai para os treinamentos, como é delicioso ser um canal, né? Um canal de bênção, um canal de Deus, um canal de profecias na vida das pessoas. Puxa, como é poderosa a tua história e como é poderoso essa tua fé, essa tua crença. E quando você diz, eu vou palestrar para uma galera, com certeza que você vai palestrar para uma galera. Inclusive, né, já rolou um convite especial. Não estou sabendo lidar com esse convite. Um convite especial. E o convite especial é para você contar a tua história, né, ao vivo, no nosso evento Desperte o Seu Poder. E vai ser de tremer o planeta. Gente, adoro. E é muito forte. Que a tua história seja cada vez mais referência e muito mais propagação para esse mundo. Se você chegasse no céu hoje, sabe, aquele convite especial de Deus, você está preparada, você transcendeu, ser iluminado, e você chegasse no céu e Deus olhasse para você e perguntasse para você, Tassiele, por que valeu a pena viver essa vida até este dia? O que você responderia para Deus? Nossa, Zé, isso é profundo, né? É profundo. Nossa, eu acho que de alguma forma eu poder, de verdade, eu sempre falo muito de pessoas porque é algo muito forte para mim, poder me conectar com as pessoas, poder compartilhar com as pessoas. Então, sei lá, viver essa vida, estar aqui agora e poder compartilhar um pouco dos meus sonhos, da minha vontade de ir, fazer acontecer, é algo que me move muito. Então, eu agradeço muito a Deus por ter essa energia, por ter essa vontade de ir, fazer acontecer, de poder
de alguma forma impactar as pessoas e talvez mudar um pouquinho que seja o dia delas ou, enfim, talvez a vida delas. Então, estar aqui hoje para mim e poder servir, eu acho que é a palavra. Eu agradeceria muito a Deus por ter esse espaço da minha vida de ter me conectado com tantas pessoas, ter tantas pessoas me seguindo e poder servir essas pessoas. Então, esse ano, na virada desse ano, eu pensei, eu amo meu trabalho. Eu amo Insta, eu amo produzir para o YouTube vídeos, mas eu quero mais. Eu quero servir e eu quero sentir esse calor, estar ali. Não só gravar um vídeo e receber as mensagens, mas pessoalmente, estar ali, sentir a pessoa. E aí, quando eu estava lá no DSP e eu senti isso, e eu falei, isso é o que eu quero viver, eu quero poder palestrar e quero estar perto dessas pessoas. A todo momento eu também agradecia a Deus, eu falava, Deus, obrigada pela oportunidade, eu me sinto pronta mesmo, talvez não estando pronta. Me sinto mais do que pronta porque eu peço para Deus, me usa de alguma forma, que de alguma forma, com a minha presença, as pessoas possam sentir fé, elas possam acreditar. Naquele dia que você me mandou a mensagem, eu encontrei meu professor da faculdade. No dia que você me mandou a mensagem. Uau! E eu falei para ele assim, professor, meu sonho é palestrar. E aí ele falou, mas Tassi, a faculdade agora ela tá bem pequena e são poucos alunos. Aí eu falei, eu não me importo, podem ter 5, 10 pessoas. Eu quero sentir isso. Me dá essa oportunidade. E aí ele brincou assim, ele falou, eu lembro do dia que você tinha 50 pessoas assistindo o seu vídeo. E eu falei, é porque não me importa se vai estar lotado ou não. As pessoas que vão estar ali são as pessoas que têm que estar ali naquele momento. E eu quero dar o primeiro passo. E talvez esse seja o primeiro passo. E eu saí, e eu entrei, deixei a minha mãe na casa dela, entrei no carro e começou a tocar uma música que eu gosto muito. E ela fala que eu quero deixar que seus sonhos em mim possam realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, é uma música da Igreja Católica, né? Ser um pouquinho do que tu és. E quando eu ouvi essa música, ela me tocou muito profundamente e eu comecei a chorar. E eu pensei, meu Deus, eu tô muito profunda. Eu pensei, eu voltei, né? Eu voltei muito forte mesmo de quando eu participei do DSP. Eu voltei muito mais aberta, assim, eu voltei sentindo muito mais. E eu comecei a ouvir essa música e essa parte do eu quero deixar que seu sonho em mim possa realizar sem limitações. E eu pensei, meu Deus, eu quero muito verdadeiramente me conectar com essas pessoas e sentir, e poder sentir que eu estou servindo e que a minha história de alguma forma pode mudar a vida das pessoas, elas possam sentir um pouco mais de Deus e sentir um pouco mais essa esperança, essa vontade de viver. E aí cheguei na minha casa, já enxuguei as lágrimas, não contei nada para ninguém, já encontrei o Fê, minhas filhas e estive lá. E aí isso foi fim de tarde, aí quando foi à noite, eu vi os seus stories, aí eu vi o podcast, e aí eu desejei mais uma vez, verdadeiramente, eu coloquei a mão no coração e falei, meu Deus, eu estou pronta. E eu pensei, amanhã eu vou mandar uma mensagem pro Zé. Eu falei, amanhã eu vou mandar uma mensagem, assim, tipo, Zé, eu tô aqui, talvez, uma convidada. Faz sentido? Talvez. Eu pensei, mas eu nem precisei, assim, eu senti... No mesmo momento você me mandou a mensagem e aí quando você me mandou falando que eu, né, me deu o convite de palestrar no DSP, eu pensei, eu nunca fiz isso, mas eu tô pronta! Pronta é uma palavra forte mais uma vez, mas estou aqui, eu quero fazer acontecer. Então, eu ia agradecer a Deus, eu ia falar, Deus, obrigada por todas as vezes que eu te pedi, porque todas as vezes eu pedi para Deus, eu pedi, Deus, abre esse canal para mim, me deixa me conectar com mais pessoas. Todas as vezes Deus me disse sim. Então eu agradeceria e ia falar, e eu espero que de alguma forma eu tenha servido nessa terra com muito amor, passado alegria, confiança. E você sabe que você, quando agradece a Deus, é porque metaforicamente você morreu. É. E uma metáfora, apenas uma metáfora. Sim. Imaginando que você tenha partido dessa terra hoje. Mais uma profunda sedução. Como você gostaria que fosse todo esse evento, pós-morte, velório? Como que é isso na sua cabeça? Forte, né? Você não brinca em serviço mesmo, né? É só uma metáfora. Sim, é que às vezes a gente não para pensar sobre, né? Como vai ser ou como eu gostaria.
Eu confesso que depois que aconteceu tudo com a minha sogra, é algo que eu penso muito. Penso muito, talvez mais do que eu gostaria de pensar, porque não tem como quando você vive um luto, é muito forte toda a transformação que você tem. Então, acho que 2 momentos, assim, que me marca e eu penso no pós. Primeiro, eu não sei, me dá uma angústia imaginar que eu possa morrer, né? Vou morrer e alguém possa brigar pelas minhas coisas. Isso é algo que eu comecei a falar. Depois que tudo aconteceu, não teve briga com a minha sogra, não teve nada disso, graças a Deus, mas é algo que eu me coloquei a pensar. Como? Como vai ser isso, sabe? E eu sempre falava, gente, são só coisas, então quando eu partir, por favor, não guardem, não quero que guarde nada, eu quero que as coisas saiam o mais rápido possível de dentro da minha casa, não sei, não quero, me dá uma angústia imaginar isso, então eu sempre deixo claro para as pessoas que tudo que eu tenho, por mais que a gente goste, a gente brinca que uma coisa de marca, uma coisa de luxo, um sapato aqui, nanana, são só coisas. Então, não segurem, não briguem por isso, não quero que tenha isso dentro da minha casa, né? Então, acho que esse é o principal, é que é algo que me incomodou, mesmo não tendo briga, mas é algo que eu me pus a pensar em coisas, tipo... Mas eu tenho minha caixa de agendas, porque eu sempre gostei de documentar a minha vida, então eu tenho uma caixa com muitas agendas. Antes de eu ter vídeos na internet, eu tenho minha vida em agendas. Então, é a única coisa que eu quero que guarde, e se as minhas filhas ainda forem crianças, entregue para elas na adolescência. Talvez elas iam sentir eu mais perto delas, sentir a mãe mais perto delas, né? A segunda coisa que eu falo muito, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e eu tenho 2 filhas, e eu me preocupo com o futuro delas. E eu penso, não é o dinheiro que eu vou deixar que vai ajudá-las, não são as coisas que vai ajudar minhas filhas. Então, eu trabalho, eu gosto que minhas filhas vejam essa dedicação, eu e o meu marido, a gente mudou de vida de uma forma extraordinária mesmo, de sair do zero e ter o que a gente tem. Então, eu gosto de mostrar para elas que tudo isso foi com muito trabalho, eu converso, elas são pequenas, mas eu já converso, mas o principal que eu penso, assim, é deixar as minhas filhas emocionalmente bem. E aí, como eu penso, porque elas são crianças, então eu sempre converso com a minha filha assim, filha, eu quero que você seja feliz. Eu sempre falo isso para ela. Quando ela vai para a escola, eu deixo ela na escolinha, eu falo, filha, seja feliz. Se ela vai em algum lugar, eu falo, seja feliz. E aí um dia, uma amiga perguntou, Tassi, por que você fala para ela seja feliz? E é algo que eu converso com a minha filha sobre, porque quando você está no seu melhor, você está no seu melhor quando você está feliz. E a gente sente muita coisa, né? E eu falo isso para as minhas filhas. A gente sente raiva, a gente sente ciúmes, a gente sente milhões de coisas. E nem sempre a gente está no nosso melhor e está tudo bem. Está tudo bem porque é normal a gente sentir tudo isso. Mas quando eu digo para minha filha, seja feliz, é para ela sempre buscar, por mais que ela esteja num momento de muita dor, ela esteja num momento de muita fúria na vida dela, para ela se lembrar que a base dela, onde ela se concentra, a essência dela é no amor. E se ela está no amor, ela está feliz, né? Então eu sempre falo, filha, tá tudo bem, eu entendo, filha, você ficou triste, você ficou com ciúmes da sua irmã, ou você teve uma crise hoje de birra e tá tudo bem, mas quando você tem isso, como que a gente pode melhorar isso em você, filha? Ai, mamãe, quando eu brinco no parquinho, então vamos pro parquinho. Ai, mamãe, quando eu faço algo, faço algo que eu gosto. E é exatamente isso que eu tento plantar no coração das minhas filhas, que se eu faltar um dia e elas não souberem qual direção elas precisam ir, busquem a direção do amor. Ela pode estar desestabilizada, mas ela vai pensar, calma, eu preciso vibrar no amor. E para eu vibrar no amor, eu preciso fazer coisas que eu amo. O que eu amo? Servir, trabalhar, hoje que elas são crianças, ir para o parquinho. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho diariamente com as minhas filhas, diariamente mesmo, é algo que elas são pequenininhas, mas eu converso sempre de falar, filha, busque sempre ser feliz, seja feliz. Eu não peço para ela, obedeça na sua escola, filha. Não, porque se ela estiver feliz, ela vai estar sendo uma boa menina. Ela vai estar vibrando no amor e na alegria. E se ela está ali vibrando no amor e na alegria, ela vai estar bem e está tudo bem. Então, acho que essa é a minha meta, assim, sabe? De deixar as minhas filhas emocionalmente bem. Óbvio que a gente não tem controle de nada, zero controle. Mas um pouquinho, acho que seria isso, né? E um pouquinho mais além dessa metáfora, você sabe quando a gente tem um funeral, as pessoas passam, umas pessoas têm facilidade, outras têm dificuldade,
Mas o fato é que as pessoas olham para a gente dentro daquele local, que é um caixão, e pensam alguma coisa. O que você acredita que as pessoas pensariam quando olhassem para você se fosse hoje? Olhasse, o que será que passaria na cabeça das pessoas que iriam te visitar lá, a última vez que vão te ver? Ah, acho que eles iam falar, essa menina é doidinha. Essa menina é doidinha, mas ela acreditava, ela ia e fazia e acontecia. Eu acho que seria o que as pessoas talvez pensariam e eu espero. Eu espero porque eu realmente, eu acho que é isso, assim, eu me entrego muito e talvez de uma forma doida mesmo, doidinha. E eu acho que eu gostaria que as pessoas pensassem, nossa, ela falava, ela acreditava nos sonhos dela e ela foi até o fim acreditando. E você sabe que no momento final, quando é um funeral de enterro, por exemplo, tem uma hora que é a despedida final. E tem um caixão e alguém tem que levar lá para o local. E você tem ideia de quem pegaria na alça do seu caixão se fosse amanhã cedo? Nossa. Quais seriam as pessoas? 6 pessoas ou 4 pessoas? Vamos chorar já, então, né? Agora é o momento, Zé. Nossa, meu marido, minha mãe, meus pais, eu tenho 2 pais, meus cunhados, os padrinhos das minhas filhas. Só pode escolher 6. Ai, é Passou. 6? Já passei, Zé? Nossa, Zé, e eu tenho que Fê, escolher 6, tá? É. E tem que ser com nome. Tá. O Fê, meu marido, minha mãe, meus 2 Como pais. chama sua mãe? Márcia. Márcia. Minha mãe, Márcia. Meu pai, Luiz Henrique. O pai, Luiz Henrique. Meu pai, Sirinei. O meu pai. É. Que legal. 2 pais. 6, né? Minha assessora, Como chama essa assessora? Mari Zanin. Ela acreditou em mim também, acho que quando ninguém acreditava. Ninguém. E ela acreditou. Então a gente tem uma vida juntas, assim, Nossa, desde que o início lindo. da internet. E eu sei que somos muito fortes, muito ligadas. Mais uma pessoa para carregar meu caixão. Nossa, que pesado, né? É uma metáfora. Eu vou colocar a Paulinha, a madrinha da minha filha. A Paulinha. Eu acho que a gente também teve um encontro de almas muito forte, assim. Quando a gente se encontrou, eu senti algo e muito forte. Ela não fazia parte do meu ciclo social, nada. E eu sempre falei que a minha filha, a mais velha, queria escolher a madrinha dela. E realmente foi ela que escolheu a madrinha, ela que trouxe a madrinha dela para nossa vida, mesmo sendo muito criança, foi ela que trouxe. E a gente tem uma conexão muito forte, assim, que eu tenho certeza que, não sei, é algo muito forte mesmo. Não consigo explicar Como essa ela conexão. chama? Paulinha. Paulinha. Paula. A Paulinha. Seria. E tudo isso é uma metáfora, mas aí tem toda uma cerimônia, tem uma hora H, aquele momento final. E aí alguém vai falar alguma coisa, como se fosse uma mensagem final para você. Quem que você acredita que levantaria lá e falaria, eu quero falar uma mensagem final? Nossa, engraçado, eu penso na minha assessora, eu não sei se é porque ela é sempre a pessoa que quer falar por mim, e ela fala muito bonito. Às vezes eu penso, acho que se ela tivesse sentada aqui, ela contaria a minha história melhor do que eu. Eu não sei, ela sempre fala muito bem por mim, assim. Eu acho que ela ia ter palavras muito bonitas E o que você acredita que ela falaria? Eu acho que ela falaria dessa minha determinação, desse meu amor. Acho que ela falaria do quanto eu sempre fui muito entregue na minha vida para as pessoas, de ir, fazer, acontecer. Eu acho que ela falaria um pouco disso. E imaginando, é só uma metáfora, porque as metáforas têm uma comunicação inconsciente, Tá. inclusive a Bíblia, as parábolas e as metáforas tocam a nossa alma e não o nosso intelecto. Sempre vai ficar 3 pessoas para o final, porque tem pessoas que vão se emocionar mais, Sim. vão querer ficar ali mais. Quem são essas 3 pessoas? Aquela galera lá indo embora e ficou 3. Minha mãe, com Sua certeza, sem dúvida. Meu pai, Luiz Henrique, que é o meu pai que me Luiz criou. E o meu marido, as 3 pessoas. E o Fê. E o Fê, O marido Alves. com certeza. Divo Com e pleno, certeza, ali. com certeza. Ó, antes de acabar, a gente vai pôr ele aqui Por pra favor, galera. eu falei pra ele que ele ia sentar aqui com você. Eu falei, ele falou assim, hoje, amor,
eu tô muito nervoso por você. Ele parou até no meio da estrada, porque ele realmente estava nervoso. Aí eu falei, amor, eu não queria te falar, mas você vai sentar um pouquinho lá. Eu falei, ele tá em pânico. Adoro! Adoro! E sabe aquela imagem que a gente tem, aquela visualização, aquela luz, aquela iluminação? Você acha que nesse momento tem quantas pessoas lá? 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas? É uma metáfora, 100 pessoas? Tá. Quantas pessoas estariam lá se fosse amanhã? Não sei, né, Zé? Porque eu tenho minhas pessoas que gostam de mim na internet. Será que elas iriam? Acredito Eu não que sei, sim. mas você sabe, um chute. Eu acho que, assim, nossa família é grande, muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, e a gente é muito família, assim, de verdade. Então, a minha casa tá sempre muito cheia. Eu e meu marido, a gente cria momentos de estar com a família, então, viagens, e é muita gente mesmo. Então, eu acredito que toda a minha família estaria lá, acho que todo mundo estaria lá. E eu acho que eu tenho muitas pessoas que gostam de mim na internet e elas gostam muito verdadeiramente, assim, sabe? Inclusive, esses dias eu estava na academia, encontrei uma senhora e tirei foto com ela, achei fofa. Cheguei na minha casa e fui ver a marcação dela. E entrei no Instagram dela. Quando eu entrei, eu abri as mensagens, eu fiquei muito emocionada. Que lindo. Porque tinha mensagem dela assim, ô meu amor, você não tá se sentindo bem? Quer que eu leve uma comidinha pra você? Eu nunca tinha visto nenhuma mensagem dela, que porque fofo. diariamente a gente recebe muitas mensagens por estar ali e eu tento ao máximo retribuir, abrir, ler, estar ali, mas algumas passam despercebidas. E a dela eu nunca tinha visto, inclusive Preta, se ela estiver me assistindo, muito obrigada, é assim que ela se chama. E aí ela tinha muitas mensagens e eu achei assim, de um carinho que ela falou, tinha várias, do tipo, oi meu amor, eu vejo que hoje você tá com um olhar tristinho, quer um abraço? Então, imagina uma pessoa que nunca te viu, te mandando mensagens tão carinhosas e aquilo me tocou muito. Eu falei, nossa, como que pode? Ela nem me conhece. Ela me conheceu aquele dia, né? Me deu um abraço aquele dia, mas as mensagens dela, já tem mais de 5 anos que ela me manda mensagem. E ela já é mais velha que a minha Que mãe, assim, lindo. então... Eu acho que sim, teriam muitas pessoas que gostam de mim, sem nada em troca, talvez nunca nem me viram, só me acompanham pela internet, nunca sentiram realmente como eu sou pessoalmente. Como eu te falei, nossa Zé, você é incrível, você é um mestre pela internet, você brilha, mas pessoalmente, conhecer você pessoalmente, sentir a sua essência pessoalmente é algo surreal, assim, não tem como. Como eu falei pro Fer, amor, você vai sair apaixonado pelo Zé. Não imaginava que ele já ia querer casar, né, Zé? Mas apaixonado, eu falei, apaixonado você vai sair. Ele, amor, a gente tem que aprender a viver como o Zé. Eu queria ele diariamente aqui em casa pra gente aprender. Eu quero diariamente, então, eu acho que teria algumas pessoas, assim, não sei quantas, mas... Mas dá um chute. Ai, Zé... É, pode ser 1.000, pode ser 500, pode ser 100, pode ser lá. Pode ser 5.000, 10.000, 20, tanto faz. Um chute. Nossa, Zé, eu acho que teria mais de... Acho que teria mais de... Difícil, né? Não, eu acho que mais de 3.000 pessoas teriam, porque eu já fiz muitos eventos em cidades que eu ia e tinha muita gente. E eu lembro que quando eu chegava nesses eventos e eu Que via lindo. aquela multidão de gente, eu pensava assim, meu Deus, por que essas pessoas estão aqui? E eu pensava, nossa, quando você está pela internet, é como eu te falei quando eu comecei, eu gravo com uma câmera, eu pego o meu celular e eu gravo. Oi? E você vê números, né? Você vê, caramba, olha, Que meus legal. stories, uau! Né? Mas é diferente você imaginar. Eu tenho o vídeo do meu parto, e o parto é um momento muito íntimo da mulher, né? É o parto. É um parto. E ele tem 20 milhões de visualizações. Nossa, que lindo. E aí você pensa, 20 milhões de pessoas Imagina. viram? É muita gente, os pontinhos no mapa. E aí, mas voltando a isso dos encontros, eu pensava, meu Deus, por que essas pessoas gostam tanto de mim? Por que elas sentem esse carinho por mim? Como eu posso fazer para retribuir? Eu estou servindo elas da forma que eu deveria servir? Eu estou realmente dando o meu melhor para elas diariamente, seja na internet, pessoalmente, quando eu encontro? Eu sempre quero dar o meu melhor quando eu encontro a pessoa, porque eu sei o quanto é importante, talvez quando essa pessoa me acompanha e gosta de mim. Então, eu acho que umas 3.000 pessoas teriam, não sei. Ai, que delícia.
E é em Itapetininga. Itapetininga. Será Dá 2 horas de São Paulo. Seria lá. E esse evento todo seria lá. Seria lá. Que lindo. E aí, depois de tudo isso, Deus faz um pedido para você. Deixa uma mensagem para o mundo. E essa mensagem estará em todos os cantos, em todas as línguas, em todas as traduções, todos os rádios, revistas, jornais, TV e tudo quanto é lugar da face da terra. Deixa uma mensagem para o mundo, Tassiele, aos quase 32 anos. Ai, eu acho que... Eu tenho uma frase no meu livro que fala assim: eu tenho sorte de ser uma menina que acredita na sua própria sorte. Então, eu acho que eu falaria muito para as pessoas: faz valer. Faz valer, a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente não sabe de nada. Às vezes eu converso muito com o Fer, eu falo, a gente não sabe como vai ser quando a gente morrer. Mas eu prefiro acreditar e fazer o meu melhor de que quando a gente morrer existe uma continuação e que se realmente existir como eu acredito, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Então eu não acredito, às vezes as pessoas estão só vivendo, não somente viva, mas verdadeiramente se sinta vivo, né? São fases, mais uma vez, a gente vive fases difíceis, tem vezes que você está se arrastando e tem vezes que você está vibrando nas alturas e está tudo bem, porque ninguém é, como você mesmo falou, existe a luz, existe a sombra, mas a todo momento, viva verdadeiramente sua vida, se entregue de verdade, acredite nos seus sonhos, por mais que você fale, mas isso não é para mim, mas quem falou? É como você falou, quando você falou isso, eu nunca tinha ouvido. Quando você falou isso lá no DSP, me tocou muito profundamente. A cada vez que você falava isso que você falou ali, do quem falou que não é para ser você, me tocava muito, porque é algo que eu acredito. Então, quem falou que não é para você dar o melhor nessa vida? E que tudo tem sua hora. Às vezes as pessoas falam, ai, mas agora, será? Sim, talvez a sua hora seja agora, dê seu melhor agora. É agora a hora, pode ser a hora de você tentar algo novo, fazer algo novo, porque quando a gente está tão focado em viver a nossa vida, em fazer o que a gente ama e acreditar que aquilo pode acontecer e que também está tudo bem se não acontecer, porque o não acontecimento aqui pode te levar para um super acontecimento lá, mas viva e se entregue, porque não perde tempo com inveja, com olhares de maldade, com ai, mas aquilo é para ela. Quem falou que aquilo é só para ela? É como se... Quem falou que aquilo é só para ela? Então, eu acho que eu pediria para as pessoas, sabe? Seja uma pessoa que acredite na sua sorte e que vá atrás da sua sorte e que se entregue de verdade para ela. Que lindo. Acho que seria isso. Sabe o que eu lembrei aqui? Que todo dia, quando o sol raia, a noite vai embora. Que sim. todos os dias que a luz aparece, a sombra vai embora. E que sim. não existe nenhuma dor no mundo que dure mais do que uma noite. Sim. Porque a noite é uma metáfora. E por maior que seja a nossa adversidade, a noite vai passar. Sim. E o dia vai chegar. E a dor vai embora. Sim. Sim. E como é maravilhoso a gente saber que a cada ciclo, ou a cada noite, tem um novo dia. Sim. Nossa, Uma nova chance de fazer diferente, né? De tentar algo novo. Mas, já que você falou no DSP, Amo, o que vivi momentos significou incríveis. o DSP Desperte Seu Poder, que é a nossa imersão de 3 dias, noites, algumas madrugadas. O que significou isso para você, Tássia? Nossa, eu acho que o antes do DSP já mudou muita coisa. Eu tenho uma grande melhor amiga, nós vamos fazer 1 ano de amizade, somente, que foi também a minha filha que me trouxe, a minha filha mais velha, ela me trouxe muitas pessoas que são um presente na minha vida. E desde quando a Lu me conheceu, ela sempre falava assim, Tassi, eu vejo você fazendo algo maior, né? Se conectando com as pessoas. E ela fez o DSP, ela já tinha feito, ela fez mais uma vez, e ela voltou e ela falava pra mim, você precisa ir, você precisa ir. E eu sempre falava, eu quero ir, mas sabe aquela coisa do como? Você nunca sabe. Eu vou fazer, eu vou ver, ou como eu chego até lá? É fácil, mas não tá sempre lotado? A gente sempre tem na cabeça, quando eu postei, muita gente falava, Tassi, mas tem vaga? Tem como eu ir? Não tá sempre lotado? E aí eu expliquei na internet também como isso funcionava, porque eu não sabia os meios. Enfim, quando eu fui com ela, eu não sabia o que esperar. Eu sabia que
Eu falei, nossa, eu vou ver o Zé pela primeira vez. Eu te acompanho muito desde a época, eu lembro, a época que era o início do YouTube, você fazia com o Roberto Justus, o programa que eu mais amava na vida, então eu já acompanhava, já falei, nossa, eu vou ver ele pessoalmente, que incrível, assisto suas palestras no YouTube e tudo mais, então falei, bom, vamos ver, né? E aí quando eu cheguei, eu tinha muito forte dentro de mim que eu queria entender muito uma posição de mulher na minha vida e sem nada é por acaso, nada. É tudo Deus, né? São encontros com Deus. Você falou isso lá no DSP. O DSP que eu fiz foi o Desperta Seu Poder Mulher. E a cada momento que eu vivi aquilo, eu consegui de uma forma muito intensa ressignificar isso na minha vida, de encontrar essa minha posição de mulher. Porque quando eu era muito pequenininha, a minha mãe se separou do meu pai verdadeiro, do meu pai de sangue, do meu pai biológico, e a minha mãe passou mal e ela quase morreu, e eu tinha uns 2 anos. E aquilo me marcou de uma forma muito forte. Uma forma forte a ponto de, a cada vez que a gente entrava numa meditação, eu caía naquele momento. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que você falava assim, agora você está numa praia. E eu falava, o que eu estou fazendo nesse momento que eu não estou na praia? Eu falava assim, eu preciso ir para a praia, mas eu não conseguia, porque eu precisava curar aquilo. E realmente, foi muito forte para mim, porque a cada meditação, eu caía naquele momento onde eu era uma criança, desesperada com a morte da minha mãe e me sentindo sozinha. E aquilo gerou muita coisa na minha vida, muito forte na minha vida, porque eu achava que a qualquer momento a minha mãe iria morrer. A minha mãe, ela realmente teve ela viveu essa quase morte, né? Então e quando eu era ainda criança, eu escutei a minha mãe contando que ela estava fazendo a passagem e ela via que ela estava fazendo a passagem, só que ela escutava de longe o meu nome gritando por ela. Uau! Mãe, 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 eu gritando, né? Mãe, mãe. Então, quando eu era criança, eu ouvia aquilo e eu acho que algo dentro de mim fez com que eu nunca possa sair de perto da minha mãe. Eu nunca posso sair de perto dela porque ela precisa de mim. E isso foi muito difícil porque eu preciso amadurecer, eu preciso virar uma mulher. Hoje eu tenho a minha família, eu tenho as minhas filhas. E não é que eu vou virar de costa para minha mãe, mas eu preciso entender os lugares de cada pessoa, né? Eu não posso me comportar como uma menininha da mamãe que tem medo de sair de perto porque algo vai acontecer quando eu sou uma mulher, quando eu sou casada, quando eu tenho filhos. Então eu não imaginava que eu estava indo buscar aquilo, né? Você vai sem entender o que eu vou viver aqui. E eu lembro que quando a minha amiga falou que tinha meditação, eu falei, caramba, eu sou muito elétrica. Eu falei, gente, eu não consigo nem fechar o olho por 5 minutos. Eu começo a fechar o olho, eu já fico, preciso viver. Vamos lá, vamos trabalhar, galera. Eu falei, vai ser muito difícil pra mim. E aí a primeira meditação, quando eu voltei, eu olhei no relógio, o quê? Eu fiquei 2 horas de olho fechado. Eu falei, o que foi isso? O que o Zé fez comigo? O que foi isso, Zé? O que eu vivi aqui foi muito forte, muito forte. E todo esse momento, para mim, eu via, realmente, assim, a cada meditação, essa cura, eu cheguei a pegar na mão dessa criança pequena, que sou eu, foi muito forte. Eu fui até ela e eu tentava, a cada meditação eu tentava tirar ela daquele banheiro, que foi onde minha mãe passou mal e eu não conseguia, e ela não me ouvia. E aí, por um momento, eu pensei, como eu conversaria com a minha filha? É muito louco, eu cheguei contando pro Fer e o Fer falava assim, é difícil entender. Eu falei, amor, quando você viveu o DSP e você viver isso, você vai entender. Porque é difícil para explicar, é difícil para quem ouve, né? Mas eu cheguei até essa menina, que sou eu, pequena, e comecei a conversar com ela. Eu falei, eu preciso que você saia desse lugar, não dá para você continuar aí. Nós crescemos, eu sou você e olha, tá tudo bem, tá tranquilo. A sua mãe tá bem, você tem um pai presente na sua vida, hoje o seu pai biológico faz parte da sua vida e você tá ótima, venha ver. E eu levei ela até a minha casa, eu não sei explicar, gente, eu não sei explicar, Zé, eu não sei nem explicar como é isso, eu não sei explicar. Não é algo pensado, né? Não é algo que olha, vou pensar, as coisas vão desenrolando ali. Eu levei ela até essa minha casa e quando eu entrei na minha casa, Zé, minha casa estava cheia de pessoas quando eu entrei com essa menininha. E eu falava para ela, vem, no caso eu, venha, tá tudo bem. E eu entrei e eu falava, tá vendo aqui? Olha, sua mãe, ela tá viva. Você já tem 31 anos, a sua mãe te acompanhou, a sua mãe é sua inspiração, a sua mãe mudou a sua vida, te deu toda a força, todo o poder e tá aqui.
E quando eu entrei na sala da minha casa, o meu pai biológico brincava com as minhas filhas. E eu falei, olha, o amor do seu pai biológico que você não teve quando ele era criança, quando você era criança, ele está dando para suas filhas. E você pode ver isso, você está vendo isso. Porque você está perto dele, porque você aceitou e está tudo bem. E aí encontrei o Fê. E aí, quando você gritou, corre. Porque quando eu contei, o Fê falou, mas como o Zé sabia? Eu falei, amor, ele não sabia, amor, é porque você está vivendo, eu não sei explicar. Porque eu falei, quando o Zé gritou, corre. Porque o seu corre, Zé, eu acho que eu fiquei um mês, eu fecho o olho, às vezes eu tô assim e vem um corre, que eu realmente dou um uff na minha vida, assim, então, realmente você corre, né? Só quem viveu o DSP vai entender o que eu tô falando. Quando você gritou, corre! Essa menininha, eu criança, ela correu muito livre. E ela correu, e eu via ela da janela do meu quarto, correndo na minha casa, tem um gramado bem grande, e eu via ela correndo muito nesse gramado. E aí, nisso, eu vivi outras fases, enquanto eu meditava, a fase dos 3 portais, e eu via, né, muito claramente quem estava lá, eu consegui colocar pessoas na minha vida no lugar que elas deveriam estar e que talvez não estavam naquele lugar, né, pai, mãe, as pessoas que deveriam me acompanhar, e encontrei o Fer, porque ele é minha família agora, eu estou de frente para ele, então é com ele que eu estou construindo, eu estou andando junto com ele, não dá para eu estar assim, estou com ele, mas estou aqui dividida entre estar com ele e estar com a minha mãe, porque era algo que eu precisava curar, liberar essa infância, essa menininha que tinha tanto medo de perder a mãe e achar que precisava fazer de formas diferentes para ela estar ali do meu lado, né? E ela está do meu lado independente de qualquer coisa, porque ela é minha mãe e ela vai me acompanhar. Então, eu vivi e eu tive uma passagem muito forte em que eu me via muito mulher. Muito mulher. E eu lembro que você foi o último não, porque o último foi a virada do ano, que foi incrível, mas o penúltimo, e eu me via mulher, e eu lembro que quando terminou, eu estava em pé, né, terminou, voltei, eu falei, nossa, eu me sinto diferente. E eu contei isso pro Fer, eu falei, amor, não é que eu vou chegar na minha casa agora e eu sou uma mulher diferente. É dia após dia, como eu falei, eu entendo, eu agora começo a me posicionar de uma forma diferente, entender as coisas diferentes, eu sei como eu preciso buscar tudo isso, mas eu sinto essa transformação. E aí quando eu estava em pé, veio uma menina na minha direção, e ela veio muito nervosa, e ela falou assim pra mim, como é seu nome? Como é seu nome? Aí eu falei, você me conhece? Ela, não, como é seu nome? Ela estava meio nervosa, eu falei, ela falou assim, Tassi, ela falou assim, Tatiane? Eu falei, é Tassiele. E ela falou, eu não acredito. E ela me abraçou, eu preciso conversar com você. Aí eu, tá. Aí eu perguntei de novo, você me conhece? Aí ela falou, não, deveria te conhecer. Eu falei, não, eu só queria entender, né? E aí ela me abraçou, e quando ela me abraçou, ela falou assim, você é uma mulher muito forte. Só que você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não vai se ver como uma grande mulher. Uau. E você é. E ela falou, durante a minha meditação, eu te via. E eu te via palestrando. Ela falou, eu não sei o que você faz da vida, mas eu te via conversando com muitas mulheres. E Deus me mostrava 200, ela falava assim, era 250? Na meditação, ela perguntava para Deus, é 250? E Deus falava, não, é mais de 2.500 mulheres. E aí ela me contou aquilo e para mim foi nossa. Uau. Nossa, eu tô sentindo isso, sabe? Eu tô sentindo que é isso que eu quero para minha vida. Eu só preciso descobrir o caminho, mas... E aí, foi muito forte. E aí, quando teve a virada do ano, que foi o último, né? A última meditação, eu me via, e aí foi o que eu contei pro Fer, por que eu estava tão emocionada quando você me mandou a mensagem. Porque na virada do ano, eu me via comemorando que eu tinha feito uma palestra no palco do DSP. E eu me via, assim, muito grata. E eu via, assim, perfeitamente eu fazendo isso. Quando eu voltei para casa, eu pensei, bom, como que eu vou me encontrar com o Zé, gente do céu? O Zé nem dorme, ele tem compromisso o dia inteiro, ele tem compromisso de madrugada, ele dá mentoria, eu não sei. Como que eu vou? Vou ter que parar lá na frente. Como que eu vou fazer isso acontecer? E aí, tem o PSC agora, só que é exatamente na data de uma viagem, eu não consegui, tentei ao máximo, e eu pensava, mas gente, eu preciso encontrar o Zé novamente, eu preciso contar para ele dessa minha vontade, de que eu quero estar, eu quero fazer acontecer, e aí não deu certo esse.
E aí eu comecei a pensar no próximo. E eu e minhas amigas que estavam juntos, minha mãe, a Lu, minha melhor amiga, que subiu no palco. A Lu, lembro, que me levou, é a loira que subiu no palco lá. A madrinha da minha filha, minha cunhada. A gente tem um sonho de ir para Ohio. A gente está, assim, vibrando muito para estar em Ohio e fazer o PSC. Só que o PSC, a data por causa dessa viagem, não batia, a gente não estava conseguindo. E eu pensava, Deus, como que eu só vou encontrar o Zé no final do ano? Se eu encontro ele no PSC, que é em novembro, inclusive já estou sabendo das datas, não sei nem se eu poderia falar, gente, em novembro. Se eu encontrar com ele só em novembro, o espaço de tempo que eu vou ter para palestrar no DSP é muito curto, eu nem sei se em novembro até dezembro vai ter. E eu vi, eu senti. E acho que por isso que eu estava assim, como eu vou chegar a fazer isso acontecer? Então, não acredito. Quer dizer, acredito, estou sentada aqui hoje. Estou sentada. E isso aqui é uma conquista, não só minha, assim, porque todas as minhas amigas, a minha mãe, que estavam ali no DSP e viveram aquilo comigo, elas sabiam, elas vibravam muito forte esse meu sonho, sabe? E essa minha amiga, que foi a que me levou, ela falava a todo momento pra mim, tá, eu sabia que era pra você estar lá, eu sabia que era pra você estar nesse DSP, eu sentia. E aí, quando eu contei pra ela, amiga, eu vou pro podcast, eu não tô acreditando. Ela falou, tinha um motivo, porque quando ela foi pela primeira vez, ela sentia profundamente em me levar. Ela falava assim, que a todo momento ela não conseguia nem prestar atenção, porque a todo momento mostrava que eu precisava estar lá, que eu precisava estar lá. E ela me levou. Então, o DSP para mim foi uma virada de chave também muito forte. Eu acho que talvez eu estava um pouco adormecida, eu tenho todo esse desejo, toda essa vontade, mas estava um pouco adormecida. Eu precisava também lidar com esse meu lado mulher, que também estava adormecido. E quando eu voltei, você volta e você quer que todo mundo faça, né? Eu falei, amor, você vai. Eu falei, você vai, agora você vai, é a sua vez de ir, você tem que ir. Comecei a falar, porque como eu falei, eu tenho uma família muito grande. Eu falei, agora minha prima vai, minha cunhada vai, e comecei a passar para todo mundo, porque eu acho que todo mundo precisa viver isso, que é o que o Fê fala. Todo mundo precisa viver isso. Que lindo. Ai, que Deus maravilhoso. Quero agradecer você. E o PSC em novembro é um PSC Premium, onde hoje a minha equipe é grande, né? Nós fazemos o PSC praticamente todas as semanas, em vários lugares do Brasil, mas 2 vezes por ano, como eu sou o criador, eu faço o PSC também, que é o PSC Premium, Estarei que lá. o próximo é em novembro. Ó, Tarsi vai estar lá. Querida, eu quero te agradecer muito, 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 muito. Obrigada. Histórias inspiram histórias, e como é maravilhoso Deus ter colocado a Lu na minha vida, para trazer a tua vida, para estar aqui, porque eu verdadeiramente acredito que a tua história vai encantar ainda mais, engajar ainda mais, e que nós somos, no nível consciente e inconsciente, canais. Canais de bênção, canais de amor, canal de perdão, canal de cura. Cura para mim é equilíbrio. Eu vejo a palavra cura como um equilíbrio da mente, da energia, da família, da bondade e da prosperidade também, né? Sim. Eu tenho que falar essa. Ô, gente, nós estamos quase terminando, mas é o seguinte, o amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro, meu irmão, você morre de fome. Então, é muito engraçado isso, né? Da dualidade, da profundidade da mente humana, mas também da clareza, que nós nascemos para sermos prósperos. Para terminar, a gente vai deixar uma mensagem final, você, e junto com essa mensagem, acho que a gente pode ficar de pé para trazer um convidado especial aqui, né? Vamos trazer um convidado especial de última hora. Ele vai desmaiar, gente. É o seguinte, eu apresento para vocês o Maridovski, que é o Fer. Gente, que lindo! Olha isso. Tassi, dá uma mensagem final para esses seres maravilhosos que vão nos assistir, né? E é bom que vão assistir para sempre, né? Sim, é verdade. Sim! Ai, olha, eu quero agradecer. Muito obrigada por ter... Eu nem sei como você me chamou aquele dia, então obrigada por em algum momento ter sentido que deveria me chamar. Eu sou muito grata e eu acho que é isso, assim, acreditar que as coisas podem acontecer, que você pode realizar seus sonhos, que o que é seu vai ser seu, mas você precisa acreditar, você precisa girar a chave, né, para fazer isso acontecer, porque também ficar parado, as coisas não vão se desenvolver e se desenrolar sozinha. Então, acho que acredite no seu potencial, na sua força de vontade, no que pode acontecer. E, gente, façam o DSP.
É sério, vocês não vão se arrepender. É uma experiência única na sua vida. E só para quebrar todos os padrões que eu adoro, vamos fazer uma pergunta pro Fê? Vamos! Gente, ele vai desmaiar. olha isso. Já vou falar que eu não falo igual ela, não. Mas eu tô curioso para você compartilhar, porque ele foi pro DSP. Ninguém me falou nada. Ele Eu ficou fiquei quieto. sabendo hoje. Mas, Fê, como é que foi fazer o DSP? Fala aí pra galera. Eu fiquei curioso. Eu já vou falar que eu não falo igual ela. A pergunta pra ela fica... Nossa, eu pra responder. Mas DSP é incrível. Eu cheguei em casa, falei pra Tassi, como a gente, tipo, não é que vive errado, né? Mas todo mundo precisa fazer esse DSP pra saber viver. O DSP do PSC, né? Que o Fer vai fazer também. Tô doido pra fazer. Isso aqui é incrível. Todo mundo precisa fazer. Ai, que legal. Gente, gratidão. Ai, Agora a gente pode dar aquele super abraço. E assim, Amém, no tempo obrigada. certo e no tempo de Deus, a gente sempre se conhece. Sim, obrigada. Valeu, hein? Nada, falo gente, igual ela, não. Beijinho pra Tassi, vai.